Em 1921 é publicado a obra do Freud chamada Psicologia das Massas e Análise do Ego, na tradução da editora Imago. Ali ele tem um capítulo chamado Instinto Gregário. Neste capítulo ele deixa muito claro algo que eu já havia percebido e para mim fica muito evidente. O ser humano não é um animal que se agrega, que se enturma, que se agrupa naturalmente. Ele faz isso por conta de uma conveniência. Ele pega a obra de um pensador chamado Trotter e ele usa esta obra para dizer, olha, este cara está equivocado. O ser humano não tem no seu instinto um fator gregário. Ele não tem um instinto gregário. Por quê? Porque ele é naturalmente narcisista. Se você colocar um cabritinho que nunca conviveu com um rebanho perto deste rebanho, automaticamente esse cabritinho vai se enfiar no meio do rebanho e vai se enturmar. Se você pegar uma criança que não conhece uma turma de pessoas e colocá-la perto dessa turma, a última coisa que ela vai fazer em direção a essa turma, ela vai ter medo dessas pessoas. Então o ser humano não tem um instinto gregário. Na realidade, o ser humano ele tem um instinto de aniquilar o outro. Aos poucos ele vai adquirindo a capacidade de tolerar o outro e respeitar a presença do outro para que ele possa conseguir os benefícios que ele tem com o outro. Mas antes disso, ele tem um instinto de recusa do outro, de rejeição do outro. Vou mais além para te dizer isso. Se você deixar 4 ou 5 crianças pequenininhas, sozinhas, por 1 hora, quando você voltar, uma já furou o olho da outra, já bateu na outra, mordeu a outra e tá um inferno ali dentro. O ser humano não é um animal gregário, não é um animal de grupo. O ser humano é um animal de horda. O que é um animal de horda? É aquele animal que tem um grupo restrito na sua primeira esfera familiar. Quando ele começa a se desenvolver, já começa a haver conflitos nessa esfera e automaticamente ele precisa começar a se deslocar desta esfera. Então isso quer dizer horda e não grupo. A horda é um grupo específico. Então o que a gente está falando aqui é de um ser que não tem instintualmente esta tendência de se agrupar, mas ele começa a se agrupar dentro disso que a gente chama de civilização, de sociedade, porque existe uma conveniência. Então ele precisa rebaixar a sua urgência de satisfação para que ele possa se adaptar nesta sociedade. Mas ele não faz isso aí naturalmente, ele faz isso porque isso é imposto a ele. A educação obriga este sujeito a conviver em sociedade, mas ele não faz isso por si só. Por si só, ele quer ficar com a mãe só para ele e muitas vezes ele projeta esse ódio até em relação à mãe. Nós estamos falando de convívio, nós não estamos falando aí de ter uma relação esporádica, de se encontrar de vez em quando. O convívio em grupo não é da natureza do ser humano. Então ele pode participar de grupos, por exemplo, e grupos específicos, grupos de trabalho, como diria o próprio Bion, grupos que têm ali uma configuração definida do motivo de estarem agrupados. Então, ele pode fazer isso, ele faz isso e isso é realmente nutridor. Mas o convívio em grupo para o ser humano não é natural e tem muito mais prejuízo do que benefício. O ser humano só convive em grupo quando ele não está dando conta de manter-se por si só dentro da horda ou da sua pequena esfera, ou quando ele não tem esta pequena esfera, ou quando esta pequena esfera não é acolhedora o suficiente para que ele possa se manter ali. Um sujeito, por exemplo, que começa a ter certa autonomia, a primeira coisa que ele faz é questionar a vida em grupo. O que eu estou fazendo nesse grupo aqui mesmo? Quando ele começa a criar uma certa autonomia, quando ele começa a confiar um pouco mais nele mesmo, a primeira coisa que ele faz é questionar o grupo que ele estava frequentando. A gente vê muito isso nas instituições religiosas, a gente vê muito isso em organizações profissionais. Então o sujeito começa a ter um pouco mais de autonomia, ele fala, acho que eu não quero mais estar aqui nesse lugar, porque ele já ganhou essa autonomia, ou seja, ele só se mantém no ambiente grupal na medida em que ele não está sendo capaz de confiar em si mesmo. Quando ele passa a confiar em si mesmo, ele já começa a questionar aquela vida em grupo e aquilo ali começa a não fazer tanto sentido para ele. Não estou dizendo aqui de visitar esporadicamente um ambiente grupal, mas eu estou falando do convívio grupal, assim como os bandos de gazelas na floresta
floresta, assim como o cardume de sardinhas no mar. O ser humano não tem isso. Ele faz isso na medida em que ele não é capaz de acreditar em si mesmo. Um sujeito que acredita em si mesmo, um sujeito que confia em si mesmo, ele tem pouquíssima disponibilidade de se manter em grupos, mas ele se dedica muito mais à sua estreita esfera familiar. Em análise a gente vê isso com uma clareza muito grande. O sujeito, quando ele vai expandindo, quando ele vai crescendo, quando ele vai se desenvolvendo a partir do processo psicanalítico, do processo psicoterapêutico, e ele vai ganhando um pouco mais de autoconfiança, a primeira coisa que ele faz é questionar os grupos que ele anda frequentando, seja religioso, seja profissional, seja de qualquer tipo. E muitas vezes ele vem justamente ferido por conta de participar de grupos que são insalubres. O grupo se mantém através de ilusões, o grupo não tolera a verdade. E aí o Bill vai trazer depois essa coisa da relação do místico e do grupo. O místico destrói o grupo e o grupo destrói o místico. Por quê? Porque o místico traz a verdade, traz o novo, e o grupo não tolera isso, porque isso dissolve o grupo. E aí quando o sujeito começa a se revelar, abrir a consciência, expandir o seu acordo com a realidade, ele começa a questionar o grupo. A vida em grupo força o sujeito a dissimular, a ser falso, a erguer o seu falso eu. O sujeito não consegue conviver em grupo sendo verdadeiro, porque se ele for verdadeiro, ele é atingido por conta da vulnerabilidade do seu verdadeiro eu. Então ele não pode viver num grupo naturalmente, espontaneamente.